Todos nós temos um ou vários medos, não é mesmo? Entre os mais populares estão o medo de uma doença mortal, de perder um ente querido, de um fenômeno natural devastador e até mesmo de ficar no escuro. A lista é imensa, mas outro que se destaca muito é o temor de uma nova guerra mundial. Esse assunto foi bastante comentado ultimamente após as atitudes de Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte. Todos temem um possível confronto entre este país e os Estados Unidos. Um ataque cibernético recente chamou a atenção do mundo. Eu sou Ivan Lima e vou falar um pouco mais sobre isso. Vale lembrar que você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre um outro confronto que envolveu a Coreia do Norte e por que as pessoas temem um novo confronto. Em 1950, começou o que chamamos de Guerra da Coreia. O enfrentamento, que durou 3 anos, começou quando a Coreia do Norte invadiu seu vizinho, a Coreia do Sul. Aquela batalha se expandiu mais do que esperavam, fazendo com que as Nações Unidas, tendo os Estados Unidos como sua principal força, se deslocassem para ajudar os sul-coreanos. A China, por sua vez, interveio em favor do Norte, com a União Soviética lhe dando um grande apoio político e logístico. 2 meses após o início dessa guerra, parecia que o país do Sul iria perder. No entanto, as forças da ONU, compostas principalmente por tropas americanas, detiveram os comunistas no perímetro de Pusan. Foi após essa reviravolta que a China decidiu agir, como falamos anteriormente. As tropas chinesas cruzaram o rio de Yalu, entrando oficialmente na guerra, dando apoio à Coreia do Norte, forçando então as forças da ONU a recuarem. Essa intervenção da China acabou levando o confronto a um impasse. A situação virou novamente com confrontos aéreos. Pilotos de todo o mundo comunista lutaram ao lado do Norte. Enquanto isso, pilotos ocidentais, em sua maioria americanos e europeus, apoiavam os sul-coreanos. As batalhas fizeram com que dezenas de aviões fossem perdidos, por ambos os lados. 3 anos após o começo da luta, mais precisamente no dia 27 de julho de 1953, um armistício foi assinado. Um acordo firmou a zona desmilitarizada da Coreia. Isso separaria o Norte e o Sul e permitiu a troca de prisioneiros também. No entanto, em meio a isso tudo, nenhum tratado de paz formal foi assinado entre os envolvidos. Isso faz com que, teoricamente, os países ainda continuem em guerra. Até hoje, há provocações mútuas dos 2 países e até mesmo alguns atos de violência, com os governos nutrindo muita animosidade um pelo outro. Em abril de 2018, os 2 líderes coreanos se reuniram na zona desmilitarizada e concordaram em trabalhar para assinar um tratado de paz. Após isso, se você ainda se perguntar o motivo pelo qual as pessoas temem uma guerra partindo da Coreia do Norte, podemos responder de forma resumida. Toda essa situação resultou em mais de 2 milhões de mortes. É bastante assustador pensar nisso, não é mesmo? Uma notícia recente fez com que o mundo voltasse os olhos para o país norte-coreano. Segundo a Organização das Nações Unidas, a Coreia do Norte teria roubado 2 bilhões de dólares em criptomoedas para o seu programa nuclear. A ONU, segundo o informado, estaria ainda investigando pelo menos 35 ataques. Esses teriam acontecido em instituições financeiras e câmbios. Os ataques foram feitos de Pyongyang, capital e maior cidade do país norte-coreano. Ainda de acordo com a Organização das Nações Unidas, os ataques maciços contra câmbios de criptomoeda permitem que a Coreia do Norte gere receita de maneiras difíceis de rastrear. Ainda ficam sujeitas a menos supervisão e regulamentação do governo do que o setor bancário tradicional.
A Coreia do Norte lançou 4 pares de projéteis em menos de 2 semanas, o que intrigou bastante os outros países. E não parou por aí, ainda ameaçando realizar mais testes em meio a temores de que esteja fortalecendo o seu programa de mísseis. O líder do país, Kim Jong-un, fez uma declaração bastante polêmica. Segundo ele, os últimos mísseis lançados recentemente foram um aviso a Washington, capital dos Estados Unidos, e Seul, capital da Coreia do Sul. O motivo disso? Por causa dos exercícios militares conjuntos dos 2 países. Essa declaração foi dada à agência estatal KCNA. Um relatório da ONU afirmou que atores cibernéticos, vários deles, na verdade, estariam trabalhando sob a direção do Escritório de Reconhecimento Geral, que é o serviço de inteligência norte-coreano. Eles levantaram dinheiro para seus programas de armas de destruição em massa. A respeito dos testes de mísseis, o Conselho de Segurança vem impondo, por unanimidade, sanções à Coreia do Norte, desde 2006. Isso acontece na tentativa de sufocar o financiamento dos programas nucleares e dos mísseis balísticos de Pyongyang. O Conselho ainda fez algumas proibições a respeito. Entre as coisas proibidas estão as exportações de carvão, ferro, chumbo, têxteis e marisco. Além disso, houve a limitação a importações de petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, se reuniu com o líder norte-coreano 3 vezes. A última delas foi recentemente, pouco tempo antes dos ataques. O encontro fez de Trump o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar na Coreia do Norte, na zona desmilitarizada entre as 2 Coreias. Durante essa visita, os 2 haviam concordado em retomar as negociações paralisadas, com o objetivo de levar Pyongyang a desistir do seu programa de armas nucleares. No entanto, essas negociações ainda não foram concluídas. E em julho e no início de agosto, aconteceram os 3 testes de mísseis de curto alcance. O país teria feito os testes em apenas 8 dias. Após esses, outros 2 foram notados. De acordo com a ONU, essas são violações sérias. Os ataques de hackers foram vistos como um método totalmente ilegal de conseguir dinheiro. Muitas pessoas não sabem, mas esse não é o único método ilegal que o país usa para realizar seus testes. A ONU mostrou que a Coreia do Norte estava usando modos irregulares para realizar testes nucleares de Pyongyang. Segundo anunciado, entre janeiro e maio de 2018, petroleiros estariam ligando para os portos do país dezenas de vezes. Isso provavelmente ligado a entregas de produtos petrolíferos refinados, adquiridos ilegalmente, por meio de transferências entre navios, incluindo embarcações tripuladas da China. No dia 17 de setembro de 2018, os Estados Unidos informaram que, pelo menos, 59 navios-tanque foram entregues. As entregas continuaram. E os Estados Unidos acusaram o país de receber um limite acima do autorizado. A China, maior parceiro comercial da Coreia do Norte, é suspeita de ajudar a encorajar o regime do presidente norte-coreano a evitar as sanções de energia da ONU. Essa não seria a primeira vez que isso aconteceria. As razões para esse envolvimento de Pequim se resumem em 2. Em primeiro, a China responde por pelo menos 90% das exportações norte-coreanas. As economias de suas regiões fronteiriças dependem bastante do comércio bilateral. O segundo motivo é que Pequim tem um interesse em manter estável o seu vizinho. Isso porque um colapso na economia do país significaria um enorme ganho para os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Após o vazamento de todas essas informações, as pessoas passaram a temer um novo confronto mortal entre o país e seus rivais.
Voltando ao assunto principal, a ONU acrescentou em outro relatório que Pyongyang está violando seriamente as sanções das Nações Unidas ao comprar bens de luxo e equipamentos de desenvolvimento de armas. Isso estaria acontecendo por meio dessas transferências ilegais entre navios que citamos anteriormente. Uma nota disse ainda que o acesso da Coreia do Norte ao sistema financeiro global pode ter facilitado essas outras sanções, através de representantes de bancos e redes que estariam operando em todo o mundo. A Coreia do Norte estaria usando ainda o ciberespaço para lançar ataques cada vez mais sofisticados. A intenção disso é roubar fundos de instituições financeiras e mudanças nas criptomoedas, segundo o relatório da ONU. A investigação do Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU também destacou que Pyongyang violou as resoluções quando resolveu transferir o petróleo e o carvão. Além disso, o Conselho impôs diversas sanções a Pyongyang desde que o país iniciou os seus primeiros testes nucleares, ainda em 2006, segundo o relatório divulgado recentemente. Não somente civis temem o que o país pode fazer, mas grandes organizações ao redor do mundo e governos, como o dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Bom, por hoje é só isso, caros amigos. Ficamos por aqui e agradecemos a companhia de cada um. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos.